Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como trabalhar mensuração, ação e resultado para obter mais sucesso com Isa Cressoni. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Isa. Bom, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um orgulho enorme para mim estar sentada nessa mesa que tantos feras sentaram e que eu aprendi do outro lado da telinha, né? E agora estou aqui com vocês. É um prazer enorme. Estou ansioso, estou ansioso. Ó, junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine e co-host do podcast. Aí, Léo, preparado para perguntas polêmicas? Pô, tô pronto aqui, tô curioso com algumas coisas aqui. Vambora. Ó, Isa, com mais de 15 anos de experiência em marketing, vendas e desenvolvimento humano e gestão e performance, tendo várias especializações no sentido, mãe, mentora, palestrante e fundadora do SEJA Instituto de Desenvolvimento Humano, que tem como principal missão inspirar vidas e transformar negócios. Além disso, criadora do Método MAR, que tem como principal objetivo harmonizar processos, pessoas de forma sistêmica para alcançar mais resultado e já foi aplicado com sucesso em empresas gigantescas do mercado como Bob's, Subway e Natura. Antes de você explicar um pouquinho como é que você chegou nessa jornada e como é que você desenvolveu esse método, eu quero agradecer, Isa, para o Zorro, que é o nosso patrocinador, né? Zorro tem uma suíte completa de aplicativos que ajuda pequenas e médias empresas a ser mais eficiente. Se você quer conhecer melhor o Zorro, se você quer usar o Zorro dentro da tua operação, a gente usa, tá, o Zorro CRM e diversos outros aplicativos do Zorro. Tem um QR Code aparecendo na nossa tela agora, também você pode jogar no Google, Zorro, né, e lá fazer um teste gratuito. O que mais, Léo? Tem mais alguma dica? Tem, claro. Se você tiver no YouTube, né? Aí você vai conseguir ver o podcast. Se não, se você estiver pelo Spotify, tem um linkzinho para você clicar na descrição do episódio. Excelente. Outro aviso importante, tá? A gente tem uma imersão chamada Imersão Growth Machine, onde ao longo de 3 dias você vai entender todas as estratégias de marketing que o Léo usa para fazer a empresa crescer 150%. Eu vou ficar 3 dias contigo te mostrando como desenhar uma estratégia de crescimento para você estar dentro da próxima Imersão Growth Machine. Link na descrição desse episódio. Vai ter um vídeo aí antes da. Você quer entender melhor a imersão, cara? Só dá uma olhada no vídeo aqui que você vai ter uma noção sobre o que é a imersão e como ela entrega resultado ali para as empresas que participam. Bora. Thiago Reis. Superado o momento jabá. Olha, até eu quero ir agora. Vamos, você está mais Vamos. convidada. Isa, cara, me conta um pouco, como foi essa jornada de sair, né, de multinacional com todos os benefícios, com toda a segurança, já tendo um nome, já tendo toda uma reputação para se tornar uma empreendedora? O que te motivou a fazer isso? Olha, muita coragem, muita audácia. Na verdade, tudo aconteceu de uma forma bem orgânica. Eu não acordei um dia e disse, vou empreender. Ao longo da pandemia, eu fui muito presente nas redes sociais, trazendo conteúdo de venda, gestão, que é o que eu gostava de fazer, e muito para o público corporativo da empresa que eu estava atuando. Só que a coisa foi caminhando, foi crescendo, e eu tive o convite de uma empresária para fazer um treinamento lá na empresa dela. Não tinha produto nenhum, não tinha apresentação, nada. Eu falei, vou, sei, vamos. E aí eu peguei um pouco de toda a minha experiência, da minha bagagem, tanto profissional, né, nas empresas que eu passei, quanto também do que eu tinha buscado de conhecimento. E construí lá esse treinamento
que foi um sucesso. Tanto que ela me indicou para outro empresário, que me indicou para outro, e aquilo foi crescendo. Durante mais ou menos 6 meses, era um treinamento atrás do outro dentro dessas empresas. E elas estavam passando por um período muito complicado, que era o início da pandemia, ali, meados de agosto, setembro de 2020. Não sabiam como lidar, não sabiam como vender, tinham que ir para o digital. Então, eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fui construindo. A partir desse momento, foi se formatando uma metodologia. E aí eu fui me aprofundar, fui estudar mais, porque todo o treinamento que eu ia, seja para falar de vendas ou para falar sobre liderança, eu tocava num ponto de inteligência emocional. E as pessoas saíam comovidas. E aí eu falei, putz, dá para utilizar isso num ambiente corporativo. Dá para trabalhar desenvolvimento humano dentro de outras empresas. E aí foi quando eu comecei a construir essa metodologia. De uma forma bem, como é que eu posso dizer, sem muitas expectativas para atender aquela demanda que estava aparecendo para mim. Nessa época eu não imaginava que eu ia depois abrir um instituto ou que eu iria, por exemplo, escrever um livro que eu já estou finalizando. E, se Deus quiser, agora, final de novembro, eu lanço. Que legal, parabéns. Obrigada. Nossa, o livro é um parto, né? É uma gestação, né? Então, e aí isso foi acontecendo. Até que quando foi em 2022, eu fui dar um treinamento numa empresa e aí a pessoa perguntou até quando que você vai brincar de fazer isso, né? Caramba. Nessa época não tinha nem preço, eu perguntava tudo. Eu perguntei, gente, até Botox. Tá? Então vocês não têm noção do quanto que eu me arrisquei, mas era um laboratório para mim também. E ela falou: você tá pronta, você pode ganhar dinheiro com isso, você pode crescer. Só que, em contrapartida, eu morria de medo de empreender. Poxa, zona de conforto, né? Tava numa multinacional, ganhando super bem, sendo promovida. Meu 13º garantido, sem funcionários para se preocupar. Você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Tranquilidade. Então, férias, etc. Porque as pessoas têm, né, uma visão de que o empreendedor ele vive uma vida muito glamurosa, o que não é verdade. Esse é o palco. Então, exatamente. E eu sou filha de empresários que construíram do zero. Então, eu acompanhei esse processo e eu prometi, quando eu era criança, para mim mesma, que eu nunca ia empreender. Então, eu Nossa. fiquei num duelo dentro de mim. Será que realmente eu devo colocar isso para frente? Mas é engraçado que você saiu doída dessa pergunta, né? Muito. Eu me pergunto até hoje. Brincadeira. Não, porque a jornada do herói ela é muito isso, né? O herói, né? Ali os 12 passos do Joseph Campbell, ele começa negando, né? Sim. Ele sempre é convocado, tipo o Homem-Aranha, né? Ah, vai lá defender e tal. E ele fala, não, passa o bandido por ele, não faz nada. E é o bandido que acaba matando o tio Ben, né? E você, quando a pessoa... E ela não te perguntou de uma maneira sutil, ela te Não. perguntou de uma forma provocativa. Isso porque eu já era a 3ª vez que eu ia na empresa dela, né? Então, E ela ela foi uma notou mentora pra você, na verdade. muito. Ela me deu uma grande oportunidade, porque ela foi a primeira. E ela foi a última também, até eu entrar nessa nova fase, que foi realmente encarar de frente com mais profissionalismo. Saí de lá cheia de confusão na cabeça, mas me centrei, apliquei o método em mim mesma. E depois que eu apliquei o método em mim, eu percebi o quanto que realmente eu poderia estar transbordando mais. Eu poderia estar alcançando mais vidas, alcançando mais negócios. Então, embora todo mundo abra uma empresa pela prosperidade, essa, em particular, eu comecei abrindo pelo propósito. É claro que eu quero que a prosperidade venha, né? Obviamente, né? Até porque existe todo um ecossistema dela que precisa ser alimentado. Total. Não, e é um ótimo indicador de que você tá fazendo algo que tá dando certo, né? Então, exatamente. E aí eu abri um instituto para que eu pudesse, né, ter um respaldo também e chegar em empresas maiores. Até então eu trabalhava com pequenas e médias empresas. Essa primeira empresa que eu atuei, ela trabalhava na área de odontologia. Então ela me indicava no mesmo nicho. Então eu atuei em diversas empresas
de clínicas, clínica de estética, clínica odontológica. Então, meio que me especializei nesse nicho, nesse início. Mas depois fui para outras, né? Restaurantes, eu até permutei tapete, gente. Teve de tudo um pouco. E aí eu falei, bom, agora eu acho que eu tô pronta para começar essa história. E aí foi quando eu abri um instituto, construí uma identidade visual, abri o site, uma plataforma de ensino, e aí fui estudar também sobre marketing digital, porque hoje, se você, né, não tá nas redes, você não existe. É o desafio. Né? Inclusive, eu tô passando por um super desafio agora. Eu tive que abandonar meu Instagram de 45 mil seguidores. Sério? Por quê? Seríssimo. Porque lá tava tudo muito misturado. Eu tinha vida pessoal, profissional, Natura, que era a empresa que eu trabalhava, minha empresa. Eu sou franqueada também de uma outra empresa, então tava muito misturada, a audiência muito confusa. E aí, toda vez que eu trazia pautas da minha vida, do meu cabelo, coisas mais do dia a dia, bombava, engajamento super. As pessoas queriam entrar na minha vida. Só que quando eu trazia algo sobre desenvolvimento humano, gestão, vendas, engajamento baixo. E aí meu time de marketing me aconselhou a começar do zero. Eu quase, né? Tive Meu um Deus. surto, infartei, depois voltei, chorei, queria reverter a situação, pensei em diversas possibilidades, mas tem vezes que é necessário a gente fazer pequenos recomeços para construir uma base sólida. Faz sentido. E aí, estou há um mês com esse novo Instagram, então me ajudem aí a divulgar o Bora, perfil vamos para que deixar a ele gente aqui. consiga depois, né, levar mais pessoas para lá que tenham interesse nesse tema. E me conta uma coisa, o método MAR, né? O que que ele é e como que ele foi desenvolvido? Ele surgiu quando você estava na Natura, surgiu depois? Surgiu enquanto eu estava lá, né? Naquela minha jornada de fazer os Qual que era a tua área? O que treinamentos. que exatamente você fazia lá? Então, eu comecei em vendas, Ó, que eu legal. fui gerente de negócios lá e atuava em Belém do Pará na época, em 2014. Depois trabalhei em Brasília e vim para São Paulo já como um gerente de uma área maior. De lá eu fui para o marketing de relacionamento e assumi a região Centro-Oeste e Norte. Então, tive que voltar para Brasília e atuar nessa área. O que que é o marketing de relacionamento dentro da Natura? Lá eles trabalham vendas diretas, então não é diretamente com o consumidor, tem a intermediária As que é a revendedoras. consultora. Isso, a consultora e revendedora que agora tem a Avon, a Natura e a Avon, né? Virou um negócio só. Virou uma coisa só, né? A consultoria de beleza é única hoje em dia. E essa consultora, ela precisa ter fomentado nela a paixão pela empresa, o modelo de negócios tem que estar muito bem fixado e estruturado para ela. Então, eu fazia essa ponte para o selim. Só que também capacitava para o sellout. Que é uma consultora boa e consultora que vende, né? Para que ela se mantenha no selim, ela precisa vender. Então, eu fazia essa atuação de selim muito forte e ajudava na capacitação do sellout. Explica, assim, né, a gente tem alguns clientes que são da indústria, né? E eles, é mais claro, serem sell-out, né? Claro. Quando o cliente compra e quando o cliente vende. Mas Sim. por que que o foco maior é no sell-in e não no sell-out? Selim é quando a indústria vende para quem vai revender, seja ele uma distribuidora ou até mesmo uma consultora ou um revendedor. Então, a função é que esse revendedor se abasteça para poder fazer essa revenda para o mercado. E o sellout é quando chega na mão do consumidor, é quando esse revendedor ou essa consultora ou esse consultor consegue vender para o cliente final. E aí, essas grandes indústrias, como a Natura, entre outras, elas têm que ter esses dois olhares. Ela precisa, sim, que esse intermediário continue comprando dela, continue envolvido com o negócio, saiba tangibilizar todos os valores daquele produto, saiba mostrar toda a estratégia de marketing. Então, ela precisa estar muito bem forte para fazer essa argumentação de vendas, para apresentar o produto, etc. E ele também tem uma preocupação dela escoar, dela vender, dela conseguir entregar isso para o consumidor. Então, a gente tem esses dois grandes indicadores. Sell-in, chegar até a mão do revendedor, sell-out, quando ele consegue vender para o cliente final.
E como é que você encaixou o mar dentro desse processo? Foi tipo, foi pro teu time interno, foi para as revendedoras? Como é que você olhava isso? Então, o método MAR eu apliquei na época que eu já era gerente de negócios, que eu tinha um time de líderes de negócios que atuavam com as consultoras, e a área que eu atuava era aproximadamente 4.000 consultoras. Então, eu fazia um Caramba, trabalho. 4.000, É mano. muita gente. E era Imagina. só uma fatia pequena de São Sério? Paulo, tá? Meu Deus. Hoje eu não sei dados atuais, porque agora fundiu com a Avon, mas até então, quando era só Natura, eram 1.300.000 consultoras em todo o Brasil. Nem sem contar a América Latina, né, e outros países que a Natura tem Caramba. essa operação. Não É, sabia que era tão grande, cara. Eu não sabia. é bem grande. E é uma empresa brasileira, né? A gente tem que ter muito Orgulho, né? orgulho, muito É. orgulho mesmo. Enfim, e aí eu ia no meu time de liderança, de líderes de negócio que atuavam diretamente com as consultoras, e dizer, ó, você precisa passar a proposta de valor do produto, da empresa, para que ela consiga vender. Mas como que você está passando isso? Vamos te mensurar, que é o M de mensuração, né? O método MAR é mensuração, ação e resultado. Então, vamos te mensurar. E lá eu fazia trabalhos de identidade. O que é isso? Entender quais são os talentos que a gente precisa potencializar e quais são os gaps, né? Um jeito bonitinho de falar, né? Dos defeitos? Quais são os defeitos, as oportunidades de melhoria? Quais são eles que interferem no teu resultado final? E aí não fica só numa questão de características profissionais, não era o que eu faço, é quem eu sou. Então a gente vai para a raiz. Quem eu sou? E esse quem eu sou, às vezes a pessoa é procrastinadora, né? Normal, acontece. Às vezes a pessoa ela é impaciente, então ela não tem a paciência de passar todo o processo para a consultora. Enfim, às vezes ela é uma pessoa reativa, pouco ouvinte. Então a gente trabalhava essas características. Com base nisso, aí eu entregava a ferramenta. Então, ó, aqui no estudo que eu fiz com você, a gente percebeu que existe um nível de impaciência elevado. Por que que tem esse nível impaciente elevado? Aí a gente ia buscar, geralmente é na infância. É bem profunda, tá? Caramba, que legal. Na infância, a gente descobria lá que a mãe dela, o pai dela, não era tão paciente com ela, estava sempre apressando as coisas. Ela sempre foi habituada, ela trabalhou uma parte da vida dela em fast food e as coisas tinham que ser muito rápidas, então a gente traçava um caminho e entendia o porquê que ela não tinha paciência de ouvir. E a partir disso a gente entregava a ferramenta de vendas. Agora você está pronta para fazer seu pitch, por exemplo. Agora você está pronta para capacitar essa consultora. Então é bem profundo, né? Mas é muito eficaz. Como é que você conseguia descobrir isso? Tipo, era quase uma sessão de terapia? Como é que. Então, eu sou formada, né, em coach, Master Coach, eu também sou formada em Ah, PNL. que legal. Então, tenho toda uma bagagem na área de desenvolvimento humano. E dentro desses estudos, eu me aprofundei em algumas pesquisas também. Então, eu fiz algumas pesquisas para entender a raiz do problema. Eu sempre fui muito assim, ok, temos um problema, mas qual é a raiz dele? Porque às vezes a gente fica só no modo paliativo, a gente fica só tampando o sol com a peneira, né? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por que que essa água não está vendendo? Porque o cliente não está comprando. O que que eu posso fazer para o cliente comprar? Uma promoção. A gente fica nesse nível. Mas, quando a gente vai na raiz do problema, talvez seja a proposta de valor que eu não estou sabendo passar dessa minha água. Ou talvez porque esse cliente ele está disposto a pagar até X reais. Então, ir até a raiz do problema é um caminho que eu sempre acreditei. E para pessoas não foi diferente. Então, eu quero entender, ok, tudo tem um porquê nessa vida. E eu comecei por mim, tá? Tudo começou por mim, na verdade, né? Eu era uma pessoa pouco ouvinte, eu era uma pessoa mais soberba, eu era uma pessoa que interrompia as outras. E aí eu fui entender, por que que eu sou assim? Por que que eu interrompo as pessoas? E fui, né, construindo essa metodologia, pegando ferramentas, sim, de coaching. Descobri. Descobri. É porque na minha casa não existia validação. Meus pais fizeram o que podiam para me dar uma criação maravilhosa, mas lá não existia validação.
E se eu tirasse nota 9, fez mais que obrigação. Se eu tirasse 10, também, mesma coisa. Nunca estava bom, eu não recebia elogios. Então, eu saí da minha infância para minha adolescência e para o mercado de trabalho sedenta de ser reconhecida. Eu queria a todo momento ser validada. Eu queria a todo momento que as pessoas olhassem para mim e dissessem, nossa, como você é maravilhosa, né, e tal. E eu me esforçava para isso, eu entregava excelência, eu buscava, eu, tipo, sempre fui muito dedicada, só que eu precisava ser alimentada disso. E aí, para ser alimentada, eu sempre queria ter a voz. Tava numa reunião, eu interrompi, às vezes não ia agregar nada o que eu ia falar. É só porque eu queria contar que eu sabia daquele assunto. Cara, é muito louco o inconsciente, né? Como que a gente tem essas pulsações internas que tomam decisões e ações e, velho, tem a ver com um negócio quando você era pequeno, você ia pegar o ônibus, aí a poça bateu em você, o cachorro latiu pro vizinho, o gato pulou em cima do telhado, e aí te Pronto. marcou. É isso. Exatamente. E modula quem você é hoje, a sua identidade. Vai modulando. A gente vai criando processos de defesa mesmo ao longo da vida e vai modulando. Por exemplo, o procrastinador, aquela pessoa que nunca faz na hora o que precisa ser feito, ele tá fugindo de alguma dor. Porque em algum momento ele fez o que precisava ser feito e não deu certo. Então ele fica naquela zona de conforto e tenta, no inconsciente, tá sempre deixando para depois. Aí durante o M você descobre onde estão esses problemas. Aí no A você Exata, vai desenhar a ação pra resolver. exatamente. E o R você vai ver se deu certo. E aí o R a gente mensura, a gente olha o resultado e volta. Porque às vezes esse resultado precisa de algum ajuste. E aí ele é uma mensuração contínua. Então, o resultado é você estar observando e monitorando isso. E eu ensino gestores a fazerem isso com seus times. Então, esse é meu papel. Eu faço com os times deles, mas primeiro eu ensino a eles como fazer isso. Tá? Isso, ó, um ponto que de repente eu posso trazer de exemplo. Você, enquanto gestor, eu imagino que toda decisão que você toma na sua empresa é baseado em algum dado, Sim, certo? sim. E quando você toma uma decisão pessoal na sua vida, você olha para dados também ou é mais uma questão emocional? Caramba, boa pergunta, hein? Ó, vamos lá. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? Uhum. Foi baseado num dado. Eu falei assim, cara, eu tô ficando arrogante, eu preciso fazer um negócio que nego me bata e eu continuo humilde, entendeu? E assim eu comecei a Nível fazer de consciência é jiu-jitsu, bom, hein? né? Nível de consciência Não, é mas bom. esse ano, tipo assim, tem 2 anos que eu fiz o. Tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, que ele fala: a cada 3 anos comece algo completamente novo, né? Porque assim Uhum. você, além de trabalhar a sua humildade, você se treina a estar sempre aprendendo, Uhum. né? E eu tô agora tendo que arrumar alguma coisa nova, porque fez 3 anos que eu faço jiu-jitsu. Cara, Pois é, mas essa questão de você, no mundo corporativo, mensurar para tomar decisões é muito comum, mas é você olhando para si é muito difícil. Ai, peraí, deixa eu ver quem eu sou para eu tomar alguma decisão sobre a minha vida. isso é Geralmente você verdade. precisa tomar uma porrada É. para você entender que deu errado, aí você, ai, o que que eu fiz? Quem eu sou? O que que eu tô fazendo da minha vida? Aí você faz essa pergunta que era para ter sido feita antes. Então, isso também eu trago essa consciência dentro da minha metodologia. Não, e eu achei muito legal, é porque assim, ela tem uma estrutura do passo assim, tipo, certinho pra você ir identificando e fazendo. E muitas vezes a gente parte direto pra fazer alguma coisa sem analisar cara, qual que é a causa desse negócio, né? Existe uma pirâmide chamada pirâmide do indivíduo, que inclusive o Paulo Vieira usa bastante, em que a base é quem a gente é, o meio da pirâmide é o que a gente faz e a ponta é o resultado. Então, quem você é modula o que você faz. E o que você faz te traz o resultado. O problema é que dentro da sociedade, essa pirâmide de valorização está invertida. Você é valorizado pelo seu resultado e não pelo que você é. Só que o seu resultado é fruto do quê? Do De que quem você você é. é. Então, acaba que a gente fica numa busca incessante de trazer resultado. Só que a gente não trabalha a base. E esse é o meu trabalho, é trabalhar essa base. Que aí não tem erro. Quando você você faz. Ou, por exemplo, se você é indisciplinado, o que que você faz? Você entrega as coisas fora do prazo, você começa e não termina, etc. Quando você é disciplinado, você faz as coisas na hora certa, você entrega tudo, você começa e termina. Qual é o resultado de quem começa e termina e qual é o resultado de quem começa e não termina? Então, é um caminho. E o que você entende, assim, que
é o maior desafio das empresas quando a gente olha pela perspectiva né, do time ou da gestão, né? Porque, cara, ser humano é um negócio difícil, velho. Ainda bem que inventaram inteligência artificial, né? Porque, mas assim, mas a gente não vive sem pessoas, né? Tipo, muita gente fala assim, Thiago, parabéns pela Growth e tal. Assim, eu nem me envaideço tanto, porque eu tenho um time tão bom, um time tão fera, Que bom. que eu, velho, tipo assim, é consequência, não tem como a Mas gente tem um não. fera também, né? Ah, cara, mas Na eu sou o frente. mais burro da empresa, velho. Tipo Não. assim, sério, sério. Tipo, todos eles se formaram em federal. Eu mal terminei o segundo grau, né? Tipo, a faculdade que eu fiz foi aquela, como é que chama? Politécnico, que é só 2 anos, sabe? Tipo, os Uhum. caras são 10 vezes. Tem gente com mestrado, doutorado. O Léo. A tese do Léo, você sabia que dá pra transmitir o Wi-Fi pela luz? Nossa. Tá vendo? Dá, Eu sou né? burro pra caramba perto desse cara. Não. Não! Caraca! Mas, então, o que que você entende? Assim, qual que é o desafio quando a gente olha pra pessoas, quando a gente olha pra gestão? E por que que a maior parte dos líderes reclamam que o seu time não tá engajado, não tá entregando? Para mim, assim, qualquer resultado de uma empresa é produto de uma fórmula que é R igual a P mais P. R resultado, P são processos, P pessoas, né? Então, quando você consegue alinhar muito bem processos e pessoas, você tem um resultado muito bom. Então, não adianta só olhar para pessoas. Tem que ter esse processo estruturado, tem que ter essa base. Mas quem executa o processo Pessoas. são pessoas, né? Então exige uma atenção maior porque o processo ele é único, tem geralmente uma tecnologia por trás e tá tudo certo, né? O máximo que você precisa é da ajuda do TI para resolver algum problema. Pessoas não, multivariáveis, né? Tem criações diferentes, de perspectivas diferentes, de emocionais diferentes. E aí, o desafio do gestor é conseguir olhar de uma forma individual usando essa pessoa para o ecossistema da empresa, tá? O que que é isso? É você fazer uma liderança situacional por tarefa, trabalhando o ecossistema. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você tem um time de vendedores e um dos vendedores, ele é muito bom no pitch, ele é muito bom de falar da venda e tal, só que ele não é closer, ele não fecha. Não sei se vocês já Sim. viram Eu tenho umas... alguns, assim, que eu lembro, que era assim. Nossa, o cara é maravilhoso, ele convence todo O mundo a cliente não ama, é ama, apaixonado se por ele. relaciona, chama pro café para tomar uma cerveja e tal. Ele tem essa característica. E a gente já tem aquele cara que já não é tanto do pitch, mas ele vai lá e fecha, né? Obviamente que se eu perguntar qual dos dois você escolheria para ter no seu time, provavelmente, eu quero que fecha, né? Porque empresas estão aí para crescer, para vender, né? As pessoas querem ser felizes, as empresas querem vender, querem crescer. Beleza. Só que na nossa metodologia aqui do Instituto, a gente acredita muito que um precisa do outro no ecossistema. Você precisa ter um vendedor que faz um pitch muito bom e você precisa ter um vendedor closer. E como que você usa isso um a favor do outro? Então, imagina você pegar esses dois e colocar numa sala e começar a treinar pitch. O cara que faz muito bem vai dizer: o que que eu tô fazendo aqui? Rapidamente perdeu o Nossa, interesse. perde o interesse, estou perdendo meu tempo. E o outro pode até ficar interessado. E se você de repente fizer um de fechamento, o cara do pitch que não sabe fazer vai ficar interessado, o outro não. Então não é gestão de massa. Então acho que o maior erro de um gestor de pessoas é gestão de massa. É você querer colocar todo mundo num quadrado e tentar ensinar. E aí, o que a liderança situacional por tarefa nos ensina? Que você vai olhar a pessoa por tarefa. Então, aquilo que uma não é boa e a outra é, você vai usar a favor do outro. Então, você vai dizer: ó, fulano, você é muito bom de pitch de vendas. Eu gostaria que você, na próxima reunião, trouxesse um pouco do que você faz para o time. Nesse momento, esse cara vai se sentir super valorizado. Nesse momento, você pode até fazer uma mentoria com ele de carreira. E ele, putz, eu posso crescer aqui nessa empresa. E quando ele for lá, ele vai estar favorecendo a todos. Ele vai estar ensinando a todos. Então, é um líder que ele é mais de bastidor. É um líder em que ele usa as peças como peças de xadrez, as pessoas, olhando para o que cada uma é muito boa e trazendo para o ecossistema da empresa. Então, o que que eu vejo de errado nas empresas é fazer uma gestão única para todos. A meta é única. O objetivo tem que ser único. Todos querem, né, chegar naquele número X, querem ter aquele reconhecimento que é a melhor empresa ou que é o melhor produto. A gente tem um alvo único, mas a forma para chegar nesse alvo ele nunca pode ser único.
E quais são as principais dores, assim, que geralmente os empreendedores relatam quando vão te contratar? Não conseguem fazer a gestão de pessoas individualizadas. Porque hoje, se você procurar uma ferramenta na internet, coloca no Google, ferramenta para fazer gestão individual. Não existe hoje isso. E eu construí dentro do método uma matriz para facilitar a vida do gestor, Uhum. em que ele consegue fazer a mensuração, esse mapeamento. A partir desse mapeamento, ele vai conseguir fazer modulagens de gestão. Então, para uma mesma pessoa, ele pode ser vários líderes. Então, para esse, trazendo o mesmo exemplo, que faz um pitch bom, a parte do pitch eu vou empoderar, eu vou trazer para uma reunião. A parte de fechamento, eu vou ter que sentar do lado e ensinar. Aí ele pode ter uma terceira tarefa que ele não é muito boa, responder e-mails. Será que o cara não sabe responder e-mail? Ele sabe Ele só responder não e-mail. prioriza, né? Ele só não prioriza. E por que ele não prioriza? Porque ele não está motivado para. E aí, não adianta querer ensinar, ser um líder diretivo, e nem adianta querer motivar. É conversa. Conversa coach, conversa mais para entender o motivo, a razão. Às vezes ele não está se sentindo útil, às vezes ele acha que o cliente é chato. E trabalhar de uma terceira forma diferente. Então, eu, líder, posso ser 3 líderes para um mesmo gestor, para um mesmo liderado. Isso é complexo. E aí, por isso que os gestores falam, cara, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu construí essa matriz que está dentro do método, que ensina exatamente, de uma forma bem simples, a estruturar um programa de gestão de pessoas. E que vai tirar do líder aproximadamente 4 horas por semana. Caramba. Então, não vai ser, putz, o líder vai agora só fazer isso e não vai fazer mais nada. Em uma média de 4 horas por semana, ele consegue fazer uma gestão de uma equipe de até 100 pessoas, fazendo desse modo. Que isso? É. Então, na Growth, né, esse ano foi o ano da gente investir em RH, né? Final do ano passado, a gente trouxe a Luana, que é a nossa líder de RH, e a gente evoluiu bastante, né? A gente tem rotina de one-on-one. Agora, né, ontem à noite eu fiquei até 11 horas, até meia-noite respondendo avaliação de desempenho. Muito Né? bem. Agora tem meta, tipo, todo mundo tem que ter one-on-one registrado dentro da plataforma. Tem meta, todo líder tem que ter PDI individual para cada pessoa. E a gente está com uma consultoria agora terminando de desenhar um plano de carreira, né? Que a gente Uau. fez. A gente fez primeiro interno, que assim, atendeu ali aquele primeiro momento, mas agora que a gente está aí perto de bater 100 pessoas, a gente vê que o plano de carreira mais estruturado, ele é fundamental necessário. por conta da complexidade que o negócio está ficando. É muito importante. Surgiram muitas áreas novas também, né? Uhum. Áreas que não existiam. Daqui a pouco me demitem, sabe? Já tá Mas, complexo demais para mim. Só um ponto de atenção com o plano de carreira. Nem sempre todo mundo quer chegar, brilha os olhos a mesma coisa. Então, eu sinto. A gente estava até nessa discussão, né? Porque é o que a gente chama de carreira em Y, do cara ser especialista ou do ele ser líder, né? A maioria das pessoas olha muito, pô, pra você crescer na carreira, você tem que virar gestor. Nem sempre. Quem disse, né? Nem sempre. Tinha um plano de carreira muito interessante na Natura, em que existia uma promoção a pessoa se mantendo no mesmo cargo, que eles chamam de mérito. Né? E aí ela ia sendo meritada, ia aumentando o salário, pacote de benefícios, mas não necessariamente ela sairia daquela posição. E isso fez com que grande parte do turnover diminuísse, né? Porque às vezes a pessoa pensa, para eu ganhar mais ou para eu crescer, eu preciso ir para um novo cargo. Aí quando ela sobe, ela não nasceu para aquilo, ela não tem habilidades para aquilo ou ela simplesmente não gosta. O que ela gostava de fazer e fazia muito bem era a outra função. Então eles construíram esse plano de carreira de méritos e deu muito certo. Aí tem mérito, tem joia, tem viagem, tem Sério? uma série de legal. coisas que faz a pessoa querer entregar todos os dias o melhor sem necessariamente ter um alvo de mudança de cargo. Sabe que, assim, tem uma história que é muito comum que o pessoal conta, que principalmente em pequena e média empresa, né? O empreendedor tem um excelente vendedor, e aí vai lá o cara batedor de meta, entrega resultado pra caramba, aí ele vai lá e promove esse cara pra ser gestor. Né? Aí ele perde o melhor vendedor e ganha o pior gestor que ele poderia ter, porque Sobre o cara isso. quer vender, ele não quer treinar pessoas, né? É sobre E uma isso. coisa que você fala é sobre a importância do autoconhecimento, né? E, assim, a última etapa do processo seletivo da Growth é comigo.
E é muito comum perguntar pra pessoa onde você quer chegar e a pessoa meio que fazer uma cara de paisagem, assim, sabe? Ou dar uma resposta abstrata só pra passar no processo seletivo. O que você acha que é o desafio do autoconhecimento e qual que é a importância dele, né? Porque a gente se engana muito, né? A gente vive se enganando. Eu imagino que vocês devem já ter ouvido falar do nível de consciência que a gente faz as coisas no dia a dia, em torno de 5%. De tudo que a gente faz no dia é consciente, os outros 95% é inconsciente. Então, de fato, a gente não está nesse planeta tão como a gente imagina estar. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente não se conhece, não entende o que a gente promove, o que a gente faz. E quando se fala de sonhos e de objetivos, ele tá muito ligado com quem a gente é, com a nossa essência. E quando a pessoa não conhece a sua essência, como é que ela vai saber onde ela quer chegar? Né? Então, geralmente, quando eu faço entrevistas também, fica meio vago, né, da pessoa responder. Mas o autoconhecimento, para mim, ele foi libertador. Eu acho que a metodologia, ela trabalha muito isso, porque a gente faz a parte da mensuração, e nele a pessoa consegue desvendar realmente onde ela está errando. Porque a gente vai não fazer, aquela pessoa tem sucesso, então eu vou entender o que que ela faz. Mas a gente não se pergunta quem ela é. A gente só quer saber o que ela faz. E aí, quando você vem pro quem ela é e você se vê, de repente, como eu me vi, arrogante, ou procrastinador, ou enfim, outras coisas que te atrapalham, você, putz, não quero olhar pra isso, porque dói. Autoconhecimento dói. Quem aqui quer olhar pra si e dizer, caramba, como eu sou orgulhoso? Ninguém, ninguém. E a gente é muito bom em terceirizar a culpa. Então, eu posso até ser grosso, mas é porque na Olha como minha me trataram. vida, olha aqui, como a minha mãe fazia comigo, olha a minha esposa, olha não sei o que, é o meu chefe. Eu sei que às vezes eu não faço as coisas na hora que tem que ser feito, mas olha o sistema que a gente trabalha, é péssimo, olha esse processo, olha esse chefe. Então a gente é muito bom de terceirizar a culpa, e isso é uma autossabotagem para não olhar para dentro. Então, quando você olha, dói, machuca bastante. Porém, depois que você sai dessa fase de dor, por isso que chamam o meu M de mensuração de soco no estômago, todo mundo chama do meu método, Isa, a parte do soco do estômago passou, que bom, né? Enfim, porque realmente dói, dói. Né? E longe do meu método ser motivacional, o meu método, ele causa dor para a evolução, né? E até quando fecha um contrato comigo, assina um termo de que sabe que vai doer, né? A gente faz essa brincadeira. Que legal. Eu falo, agora você vai assinar um termo de se responsabilizando e sabendo que vai doer. Mas também, depois que você passar dessa dor, você vai ver a vida de uma outra forma. E vai tirando esses pontos cegos. A gente é cheio de pontos cegos. A gente é cheio de miopias. Porque a gente, de verdade, no fundo, a gente quer ser um maioral. Então a gente não quer enxergar ou transparecer vulnerabilidade. Só que vulnerabilidade conecta. Conecta em muito. Inclusive, eu tenho um treinamento chamado Venda com Vulnerabilidade. Muito interessante. Sério, que legal. Como que o vendedor pode, de uma forma estratégica, mostrar a vulnerabilidade para o cliente se conectar e confiar nele. E aí, o que ele quiser vender, ele consegue. Mas voltando para o autoconhecimento, né? Se colocar no lugar de vulnerabilidade é muito desafiador, né? É muito dolorido, mas é fundamental para a evolução. Você só evolui aquilo que você mensura, para tudo na vida. Não, e eu acho que tem até um passo antes de você mensurar, é você tomar consciência, né? Porque foi o que você falou. Você não vê o teu problema. Tem um livro que eu gosto muito do Aldous Huxley, que é As Portas da Percepção, né? E o Huxley é o cara que escreveu O Admirável Mundo Novo. E no As Portas da Percepção, ele faz uma descrição, ele tem uma teoria em cima da... que é uma teoria totalmente New Age, eu não sei se tem baseamento científico nenhum, que ele fala que a função da tua glândula pineal, né, que a gente não sabe exatamente para que ela serve, sabe apenas que ela regula o sono, é estrangular a tua autopercepção. Porque se você percebesse 100% dos seus defeitos, provavelmente você não se suportaria, entendeu? Então ela tem essa função de estrangular. Então, cara, você é grosso às vezes, você é objetivo demais, às vezes você é arrogante, às vezes você trata a pessoa mal desnecessariamente. Se você visse 100% desse tempo que você está se comportando dessa forma, você ia se odiar, né? E aí quando você vai para esse processo do autoconhecimento, e foi uma coisa que eu fiz muito esse ano, é doído, velho. É. É doído. Você vê uma face sua ali que você não.
Nossa, Você quem não que é esse gosta. babaca, cara? E geralmente as pessoas não têm coragem de te contar o que é pior, né? Porque aí você pode passar um bom período no escuro. E quando você perceber, talvez você já tenha tomado decisões ruins na sua vida, né? Então, Sim. Cara, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi um dado interessante que falando sobre que 83% dos funcionários fingem trabalhar parte do dia para mostrar que estão ocupados. Como Por é que que você você. acha que isso É, ocorre? e mais, assim, né? Por que que as pessoas estão cada vez menos engajadas, sabe? Ou, tipo, cada vez menos conectadas com aquilo que elas estão executando, o que é. Cara, 83, mano. Tipo assim. 83%. elas não estão conectadas com o propósito da empresa. Provavelmente elas não estão alinhadas com a cultura. Já começa por aí. Tá? Porque uma empresa, quando ela nasce, as pessoas, elas constroem aquela cultura, porém elas sabem muito bem, elas se importam com aqueles valores e elas se sentem parte. Então, quando uma pessoa está fingindo que está fazendo algo que não está produzindo, ela quer cumprir uma tabela e ela está zero conectada com a missão da empresa. Só que, como eu falei no início, empresas querem crescer, pessoas querem ser felizes. Como que a gente fecha essa matemática, né? Enquanto gestor ou enquanto um empreendedor, um executivo? O principal caminho é você conseguir gerar valor da missão da empresa para a pessoa, trazendo a missão dela alinhada a isso. Então, alinhar missões é fundamental. Então, entender do colaborador onde você quer chegar. Ah, sei lá, eu quero comprar uma casa e quero pelo menos viajar uma vez ao ano. Esse é o meu caminho, é onde eu quero chegar. Não tenho desejo de crescer aqui, assim, não tenho desejo de fazer carreira, mas eu quero pelo menos comprar minha casa e tal. Ok, aqui a nossa missão dentro da empresa é levar beleza para os lares das pessoas. Como que você acha que levar belezas para os lares das pessoas pode te ajudar você a comprar sua casa e a você fazer uma viagem por ano? E ele se conecta com a meta e faz parte dela, porque ele vai trazer o tático dessa meta. Ele mesmo vai trazer o tático. Então não vai ser o gestor dele, o chefe dele ou qualquer outra pessoa dizendo: olha, você precisa fazer isso. Eu odeio essa frase. Você precisa. Para mim. Porque ninguém pode dizer o que o outro precisa fazer. Ele que sabe o que ele precisa fazer. Então você vai gerar valor. Você vai dizer assim: ó, seguinte. Me conta como que você pensa chegar no teu objetivo de comprar sua casa, de realizar os seus sonhos, levando beleza, porque essa é a nossa missão, para os lares das pessoas. Aí ele vai construir o como. Porque quem tem um bom porquê, enfrenta qualquer como. E aí ele construindo, tem significado para ele? Tem. Porque foi ele que escreveu aquilo. Não foi ninguém que disse que ele tinha que fazer. Foi ele que escreveu. E aí ele, na hora que ele estiver pensando em enrolar para fingir que está entregando algum trabalho, ele vai lembrar que se ele fizer o trabalho que realmente deve ser feito, ele vai alinhar a missão dele com a missão da empresa. Caraca. Muito bom. E como é que você acha que, tipo, na prática, assim, uma empresa pode fazer isso? Faz uma dinâmica? Eu gosto. O empreendedor, o gestor faz individualmente com cada colaborador? Para alinhar missões tem que ser individual, né? Porque cada pessoa tem uma missão. Então, entender qual a missão dessa pessoa, pelo menos a um médio prazo, acho interessante, porque a empresa também tem objetivos a curto, médio e longo prazo, né? Então, entender qual é o médio e o longo prazo da empresa e perguntar qual é a dele. E aí, fazer a pergunta-chave. Como que você consegue chegar na missão da empresa, como que você consegue chegar na sua missão alinhando a missão da empresa? E é individual. Mas é um papo de 30 minutos que você pode fazer, vamos lá, 2 vezes ao ano. Uma no início do ano, para alinhar isso, e uma no meio do ano para ver como que estava até ali e se precisa reverter alguma rota, tá? Mas acredito que dá para fazer assim, no individual mesmo, tá? E quando você vê que não tem nenhum match entre a felicidade da pessoa, que nem o exemplo que o Léo deu, né? É, não foi. A gente estava conversando um podcast anterior e ele foi entrevistar uma pessoa e a pessoa falou assim: ah, eu quero tranquilidade, né? Eu quero muita tranquilidade. O que que pra você é importante no trabalho? Tranquilo. Aí ele. Como é que foi, Léo? Conta. É, porque assim, quando você está no processo seletivo, você tem que olhar muito para característica da empresa, né? Como ela é. Eu sempre Sim. olho isso. Como é a Growth hoje, né? Como ela vai ser ali nos próximos anos. E olho para o candidato.
Aí quando a pessoa me fala, pô, eu quero tranquilidade, e eu olho pra Growth, pô, a Growth tem uma meta de crescimento muito agressiva todos os anos. Uhum. Não vai ter um ambiente tranquilo, vai ter um ambiente que vai te jogar pra cima, vai te gerar vontade de estudar, vai te, cara, te provocar a evoluir mais rápido que o normal. Não é uma empresa que você chega, senta, faz um processo e fica fazendo aquilo ali todos os dias igual, Uhum, né? sim. Porque tem empresas que estão tão consolidadas Uhum. que você passa por um onboarding, passa por um treinamento e você pode ficar meses fazendo a mesma coisa e é aquilo ali. Não sei se no mercado de hoje tão volátil pode ser assim, mas tem, claro, alguns Existe. modelos de negócio que dá. Existe alguns modelos de negócio dessa maneira. E quando a pessoa fala, cara, eu quero ter tranquilidade, eu não vejo essa palavra encaixando com a cultura que a gente tem hoje. Você não vai Uhum. ter um ritmo tranquilo de trabalho, você vai ter muitos desafios para cumprir. E aí eu vejo que não tá casado, entendeu? Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Vocês começam um processo seletivo por um teste, uma entrevista, um assessment? Como é que vocês começam? Hoje a gente tem uma plataforma, né? Que faz uma análise comportamental e tem as triagens do RH antes, né? Uhum. O que que eu tenho direcionado nas empresas que eu tenho passado? De antes de você fazer a análise do candidato, deixar ele te analisar. Uhum. Então, a gente indica fazer uma apresentação da empresa, mostrando um pouco de cultura, valor, onde a empresa quer chegar daqui a 5 anos, onde a empresa quer chegar daqui a 10 anos, o estilo de trabalho, o formato de liderança. E aí depois você pergunta: quer trabalhar aqui ou não quer trabalhar aqui? Mas como que você acha que, tipo, assim, na prática a gente poderia fazer isso? Porque eu acho que na página das vagas tem meio que um pouco dessas descrições, né? Ou não? O Mas é uma descrição que não é o nível de trabalho que ela tá falando. que que É, você acha que poderia ser um vídeo? O que que poderia ser poderia ser um vídeo, se na página da vaga? pode ser um vídeo na página da vaga, ou você chama esses candidatos para um call virtual e faz essa apresentação de 20, 30 minutos. E aí, depois dessa apresentação, você libera o link de inscrição. A gente tem percebido, né, nas empresas que eu comecei a dar essa consultoria, de que a pessoa ela fica realmente já sabendo onde ela está pisando. E já aconteceu muito de um processo inteiro, ela ir super bem, ela ter todo o fit com a empresa e chegar lá no final, ela não é bem isso que eu queria. Porque ela não tinha essa clareza de cultura, de valores, etc. Então, olha o trabalho, olha o dinheiro, recursos desperdiçados, o tempo dela e da própria RH. Então, a É, gente inverte isso, a gente vende a empresa sim. pro colaborador. Se ele compra, aí ele entra no processo. Isso seria um bom to-do pra gente deixar no time de conteúdo, a gente produzir um vídeo desse, hein? Onde a gente vai chegar, qual é o nosso plano. Não tem os próprios landing page que trazem, né, Pode ter lá. infoprodutos. Pode, pode estar na company page, pode estar no home do site, né? E aí tem os infoprodutos, a pessoa precisa ver o vídeo até o final para É, poder é liberar o o VLC, link. é o VLC que a gente chama. Então, exatamente. Pode ser. E assim, né? Pergunta de US$ 1 milhão. Ai, meu Deus. A gente tem uma discussão muito grande do trabalho híbrido, do trabalho presencial, do Eita. trabalho remoto, né? Daqui pra frente tudo pode mudar. Na Growth, a gente valoriza muito a flexibilidade. De segunda a sexta é presencial, né? Final de semana cada um pode trabalhar de casa. Mas assim, Super flexível. em especial em vendas, né? A gente é 100% presencial, né? Porque eu quero ouvir tua opinião, tá? Tá Mas bom. qual que é a minha opinião? Vendas é um negócio de energia, é um negócio de movimento. Quando eu tô aqui do lado, eu pego, eu sinto o cheiro, eu sacudo, saca? Quando tá no home office, quando tá distante, cara, como é que você comemora um recorde batido, uma meta batida? Qual que é a tua Sim. opinião, Isa? Olha, eu até é uma discussão que nem eu tenho uma resposta concreta para te dar, tá? Vamos ser polêmicos. Mas eu vou muito na linha de que se a gente olha para cada indivíduo, então talvez para algumas pessoas funcione melhor o home office, para outras funcione melhor o presencial. E também olhar para o departamento. Porque, por exemplo, departamento de TI. Tem necessidade mesmo de estar no olho, ombro a ombro e abraço? Não, não necessariamente. Não é nem tanto pelo tipo de atividade, é pelo perfil das pessoas que atuam em TI.
Então é interessante, não dá pra gente generalizar, o melhor é home office, o melhor é presencial. Olha primeiro para qual atividade, qual departamento e olha para a maturidade desse colaborador. Tem colaboradores que têm uma maturidade alta para trabalhar em home office, não 100%, porque a gente precisa, né, daquela energia, daquela troca, mas em alguns momentos ele pode. E tem outros que não, que você precisa estar dando aquela injeção de ânimo, precisa estar mais próximo. Então, eu não vou te dar uma resposta concreta, diz assim, home office, ou não, é presencial, não vou te dar, porque varia muito da atividade e do estilo de maturidade profissional que a pessoa tem. Eu tenho as minhas opiniões. Qual a tua opinião? Cara, vamos lá. Quando eu penso assim, na minha carreira, né, no histórico ali que eu tenho. Dos momentos que eu mais cresci, eu tava presencial. E por que que eu tava... Mas também tem algumas observações em cima disso, tá? Eu vou falar o ponto positivo e o ponto negativo. Eu chegava na empresa, eu não ficava só dentro da minha área, só dentro do meu setor. Nunca fiquei. Eu ia em outras áreas e muitas vezes eu chegava mais cedo ou saía mais tarde. Certo. Então, pelo fato de eu ir em outras áreas, eu acabava conversando com uma pessoa nova, conhecia um ponto novo. Você nunca interagiria se Que eu tivesse online. nunca ia ter interação se eu tivesse Home office. remoto. Nossa, eu E entendo qual que é, super. e qual que é a questão? Às vezes eu sentava do lado daquela pessoa, começava a olhar, nem falava nada, tava ali olhando o computador dela, tava vendo o que ela tava fazendo e tal. Me surgiu uma curiosidade, fazia uma pergunta, começava a interagir, criava um relacionamento, criava uma amizade. Então, assim, eu acabei aprendendo muito sobre muitas outras coisas que não tinha nada a ver com o que eu fazia, por causa desse ponto. O que me fez ser promovido, né? Não nas empresas passadas que eu estava. E também me abriu um mercado de trabalho muito maior. Por exemplo, tanto é quando eu saí da empresa que eu estava na época, no dia seguinte, todo mundo me mandou mensagem, cara, eu vi que você saiu e tal. Onde você quiser trabalhar, eu te coloco. Uau. Esse networking eu consegui porque eu estava fora do meu ambiente fechado ali para conversar. Agora eu vou falar o ponto negativo. Cara, eu morava 2h30, 3 horas de distância da empresa. Uhum. Então, tipo, eu tô falando que eu gastava de 5 a 6 horas por dia em transporte. Isso me desgastava muito. Cara, eu ficava acabado no final da semana ali. Então, tipo, qual era o contraponto meu? Específico meu. Deslocamento, eu morava muito longe. E era uma competição de certa forma injusta, porque assim, cara, tinha gente que morava do lado da empresa. O cara chegava ainda atrasado, eu chegava ali na hora, porque assim, eu só tinha duas opções. É sempre assim, né? O Aí que eu vou mora mais trazer- longe é o primeiro a chegar. Aí eu vou trazer o contraponto. Eu tinha duas opções, né? Tinha uma época lá que eu pegava às 7 horas da manhã. Ou eu chegava às 6 da manhã, ou eu chegava às 8. Por que ou eu chegava às 6 ou às 8? Porque ou saía muito cedo e não pegava trânsito, praticamente. Saía 4 e pouco da manhã, não pegava trânsito, então eu chegava às 6 e ficava lá esperando dar às 7. Ou eu saía mais tarde, pegava trânsito e ia chegar às 8. Aí eu ia chegar com 1 hora de atraso. Aí ia ser o cara atrasado da empresa. Uhum. Como eu só tinha essas duas opções, cara, então é melhor eu chegar mais cedo e não vou ser o cara atrasado da empresa. O cara que mora perto, aí sempre dá pra dar uma... Sim, com certeza. mais Mas 5 olha, minutinhos. eu super concordo com você com a questão de se relacionar mais e acabar tendo visões, negócios fechados diferentes. Eu, por exemplo, eu era, na época da Natura, o elo entre o administrativo e a venda, né? Então, eu precisava fazer com que os departamentos, seja de marketing, de inovação, trouxessem ferramentas para o time de vendas e também precisava que vendas me trouxessem uma retroinformação. Então, eu estava nesse elo. Se eu não me conectasse com várias pessoas de várias áreas, era mais difícil o meu trabalho. Porém, só dava para fazer isso melhor, né, no presencial. E tem muitos contrapontos. Tem estudos que mostram que na pandemia a produtividade aumentou em alguns tipos de atividades, né? A gente nunca, dentro de um escritório, ficou até meia-noite. E em Dá metas. casa trabalhava até meia-noite. Então, assim, eu amo híbrido. Não esse híbrido aí que você disse, mas eu gosto Eu também amo muito híbrido. desse híbrido aí, que consegue mesclar o melhor dos dois mundos. Mas assim, né? Eu vou muito no ponto que o Léo colocou. Meu primeiro emprego, eu era operador de telemarketing numa operadora de telefonia. Eu chegava 1 hora antes e saía 2 horas depois. Minha carga horária era de 6 horas, mas eu ficava 1 hora antes lendo a intranet, sem bater ponto, depois ficava 2 horas depois entrando nos treinamentos para tentar ver
aprender coisas novas e também aprender como dar treinamento. Quando eu fui promovido pela primeira vez, eu fui para uma área, que era uma área de prevenção à perda, e eles tinham acabado de bloquear a Coca-Cola. Nossa. E quase perdeu o contrato, o caramba, 4 e tal. E eu cheguei pra minha supervisora e falei, eu quero ir pra essa área. Ela falou, cara, você não tá vendo que o menino tá quase sendo mandado embora, como é que você quer ir pra essa área? Eu falei, não, eu vou estudar, eu vou entender como faz da maneira correta, eu vou desenhar um processo e vou pra essa área. Pra ir pra essa área, eu fui pra logística, eu fui pra TI, eu fui pro comercial, eu fui pra expedição, eu fui pra todas as áreas da empresa pra entender como funcionava. Cara, como é que eu faria isso no home office? Quem que ia me receber lá? Tipo, eu era o mais raso que tinha dentro da estrutura e lá eu conseguia entrar em área por área, usando já minha habilidade de rapport e empatia para se conectar com os outros. Cara, o que que eu penso, né, sobre ser presencial ou ser home office? Esse ano nós lançamos o nosso programa de partnership. O que que é o nosso programa de partnership? Todo mundo que trabalha na Growth é um potencial sócio da Growth. Então, se você está disposto a entregar mais, a executar mais e gerar resultado, você vai virar meu sócio. Para eu saber que você está fazendo isso, principalmente Thiago, CEO, que está em cima, eu não consigo ver todo mundo. Sim, claro. As pessoas que eu tenho mais contato, as pessoas que eu tomo café, as pessoas que estão mais próximas. Estrategicamente, se você busca ser sócio da Growth, faz mais sentido você ir presencialmente. E detalhe, estamos multiplicando por 5 o nosso custo de escritório para gerar uma experiência incrível, num escritório sensacional, justamente para isso, né? Então, eu entendo, você não precisa ir todo dia, mas criar a cultura de estar lá presencialmente Sim. e trocar com outras áreas, além de fazer aprender mais, se desenvolver, fazer que nem o Léo, criar uma percepção com outras áreas, o que você precisa entender? De tudo que você ganha, 15% vem do teu conhecimento técnico. 85% vem do teu relacionamento e da tua capacidade de se conectar com outras pessoas. A maior parte dos empregos não são preenchidos em processos seletivos. São preenchidos por indicação. E como é que eu crio indicação? Com relacionamento. Como é que você faz isso no home office? Dá para fazer, mas você faz muito menos. Sim, o nível de envolvimento é bem menor, né? Por isso que eu apoio muito o modelo híbrido. Ah, esse híbrido aí. Isa, foi um grande prazer bater papo contigo. Eu Sensacional. também. Olha, eu queria te convidar para um dia você bater um papo com os Growthers, né? Que são os colaboradores da Growth. A gente tem um evento chamado Growth Learn, que acontece todas as sextas-feiras. Uau. A gente sempre traz um convidado externo para falar, para trazer alguma coisa. Se você topar, você já tá mais do que convidada. Tá topado aqui, registrado, né? Opa, viu? Assim, eu faço convite assim, né? Publicamente a pessoa não tem opção de dizer Exatamente, né? Como é que eu vou dizer? Não, mas brincadeira, vai ser um prazer enorme, assim. Olha, assim Uma que honra. sair o seu livro, você já está mais que convidada para voltar aqui, compartilhar com a gente falar um pouco mais, divulgar aí. Agora vamos falar, né? Quem quiser trocar ideia contigo, te conhecer, qual que é o Instagram novo, né? Vamos bombar ele rapidamente. Então, meu Instagram é o Isa Cressoni, tudo junto, Cressoni com 2 S's. E também tem o Seja Instituto, que é o Instagram da minha empresa. Então, Isa Cressoni, tô lá com vários conteúdos voltados para desenvolvimento humano, inteligência emocional, gestão, liderança. E o Instituto, ele traz mais essa parte de visão corporativa. Então, fiquem super à vontade para me seguir no Instagram. LinkedIn também é Isabela Cressoni. Ó, você que chegou até aqui, tira um print desse episódio, vai lá nos teus stories, marca isa.cressoni, com 2 S's. Isa Cressoni, não tem ponto. Ah, tá, Isa Cressoni. Marca Alexandre. leonardo.alexandre.si e marca thiago.th.reis.gm. Marca Growth Machine BR. Todo mundo que fizer essas 3 marcações vai ganhar um 4. presente. 4. Todo mundo fizer essas 4 marcações vai ganhar um presente direto na DM, então já tá automatizado. Vai ter um Uau! presentinho. Vamos divulgar a Isa, vamos aumentar esse Instagram dela. E gratidão pelo seu tempo. Gratidão é minha, né? Muito obrigada. Obrigada, Léo. Obrigada, Thiago. Aprendi muito aqui com vocês. Foi incrível. Isso aí, vamos embora pro modelo híbrido.